Olá, aqui é o professor Ítalo Boritza e hoje eu vou fazer a correção da nossa atividade 2 do nosso quarto bimestre. O assunto da nossa aula, referente à atividade 2, seria momento de uma força ou torque, que seria também outro nome dado, que é a capacidade da força em causar uma rotação. Então, se você não assistiu a aula, a explicação, os exemplos resolvidos, assista e aí você vem aqui, porque aqui eu só vou focar na correção, tá bom? Então, primeiramente, eu quero mostrar a atividade, né? Vamos rever ela. Aqui seria a atividade, momento de uma força, que é o torque e momento resultante. Temos aqui 4 questões e vamos começar pela questão de número 1. A questão número 1, ela diz o seguinte: para soltar uma porca, utiliza-se uma chave de boca de comprimento de 50 centímetros, que é meio metro o comprimento dela, já está em metro aqui a unidade. Em uma pessoa aplica uma força de intensidade de 500 newtons perpendicular à chave. Determine a intensidade do momento da força em relação à porca. Tá, então ele quer saber aqui qual vai ser o momento que ele aplicou nessa chave aqui. A questão é o seguinte: nesse exercício aqui da questão 1, a posição da chave em que ele aplicou a força seria esta posição aqui, ó. Meu Deus, que horrível o desenho. Enfim. Nossa, que desenho horrível. Aqui tem a porca. Pronto. Deixa eu arrumar aqui a chave. Agora sim, tá melhorzinho. Tá. Aqui tá a chave de boca, beleza? Essa chave, ela tem um comprimento de meio metro. Já vou colocar a unidade no sistema internacional. E ele aplicou uma força. Onde que você aplica uma força para soltar uma chave? Você aplica aqui na extremidade da chave. Essa força vale 500 newtons, certo? Ele quer determinar qual seria, neste caso aqui, o momento causado por essa força. Então, o momento causado pela força é igual a força vezes a distância. A força foi aplicada aqui na extremidade da chave, tá bom? Ah, professor, na figura não está representando a força na extremidade da chave. Tá, pode ficar tranquilo que eu vou arrumar essa atividade lá, tá? Então, quando vocês forem olhar essa atividade novamente, essa atividade, a força vai estar aqui na extremidade da chave, para não ter dúvida nenhuma, tá? E o que é o momento? O momento seria o quanto essa força é capaz de rotacionar a chave. Basicamente, teria que multiplicar a força vezes a distância, que seria isso daqui, ó. Que é a distância onde está a linha da força em relação ao ponto que ele quer, que seria aqui o centro da porca. Que seria, por exemplo, o chamado ponto fixo, né? Toda a chave e a porca gira em torno desse ponto aqui. Por isso que é chamado de ponto fixo, porque ele fica parado, enquanto toda a região em torno fica girando. Então, para calcular o momento, eu vou ter que pegar a força, que é 500, e multiplicar pela distância. A distância é meio metro. Vou colocar só meio aqui. A força vai ser 500 vezes meio, é 250 newton, que é a unidade da força, vezes metro, que é a unidade da distância. Esse daqui é o momento causado por essa força. E observe o seguinte: se eu diminuir a distância aqui, eu diminuiria o momento da força, ou seja, a sua capacidade de rotacionar o corpo. Por exemplo, se eu pegasse a distância e colocasse 0,1 metro, que seria 10 centímetros, o momento cairia para 100, para 50 newton vezes metro. Ou seja, se a distância for 0,1, o momento iria diminuir. Ia ser menor que 250, ia ser 50 newton vezes metro. Então, quanto mais a distância, a força está, quanto maior a distância da aplicação da força em relação a esse ponto aqui, que é o ponto fixo, maior vai ser o momento. E quanto menor a distância da força em relação ao ponto fixo, menor vai ser o momento, ou seja, menor vai ser a capacidade rotacional. Então, essa seria a resolução da questão de número 1. Tá? Então, na questão de número 1, vai ter uma flechinha aqui de força, bonitinha, tá bom? Só para ficar bem claro que a força foi aplicada aqui a 50 centímetros, ou seja, meio metro da
porca aqui, que seria o ponto fixo. Vamos lá para a questão de número 2? A questão número 2 diz o seguinte: para apertar a porca de um eixo, um mecânico precisa aplicar um momento de 20 Newton vezes metro. Usando uma chave de comprimento 0,4 metros, aplica uma força na extremidade oposta da porca, ou seja, ele vai aplicar uma força a essa distância aqui, ó, no outro lado onde está a porca, que seria a distância e o comprimento da chave. Qual é a força que o mecânico terá que fazer para produzir esse momento em relação à porca? Então, vamos lá. Então, vou pegar agora, vou ler a questão 2 e lendo a questão 2, eu vou novamente tirar os dados. Ó, a questão 2, ele fala o seguinte. Para apertar uma porca de um eixo, o mecânico precisa aplicar um momento de 20 Newton vezes metros. Usando a chave de boca de comprimento D igual a 0,4 metros, que vai ser a distância da força até a porca, né? Que é o ponto fixo. Ele vai aplicar uma força na extremidade oposta da porca, que seria aqui, ó, a distância seria o comprimento da chave. Qual é a força que o mecânico terá que aplicar para produzir este momento em relação à força, em relação à porca? Então você tem que momento é força vezes a distância. No caso, o momento é 20, a força eu quero descobrir e a distância é 0,4. 0,4 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 20 dividido por 0,4 é igual a F. Professor, eu não sei quanto que é 20 dividido por 0,4, mas eu sei. Isso aqui vai dar 50. Como que eu sei? Eu posso simplificar o de cima e o de baixo. Em vez de dividir pelo mesmo número, eu posso multiplicar por 10. Porque não é difícil você dividir um número por 0,4, mas se eu multiplicar por 10 esse 0,4, ele fica 4. Então a força ia ficar 20 vezes 10 é 200, dividido por 4. 20 dividido por 0,4 dá o mesmo resultado que 200 dividido por 4. E 200 dividido por 4 vai dar 50 newtons. Então, essa é a força que ele tem que aplicar a uma distância de 0,4 metros para produzir este momento de força. Tá? Então, vamos agora para a questão de número 3. Ela vai ser uma questão teórica, então por isso que eu já coloquei nesse cantinho aqui meio apertadinho. A questão de número 3, ela diz o seguinte: um garoto aplica 5 forças de mesma intensidade, uma de cada vez em pontos diferentes de uma chave de boca, que seria essa daqui. Qual seria a força que realizou o maior momento da força? Ou seja, qual foi a força que teve a maior capacidade de rotacionar essa porca aqui? Bom, o que acontece? O momento da força depende da força e da distância. Como as forças são a mesma intensidade, a diferença de um momento em relação à outra, de uma força em relação à outra, vai ser a sua distância em relação à porca. No caso, você tem quanto maior a distância, maior é o momento. A força mais distante é o F5. Então, essa vai ser a força com a maior possibilidade de fazer a chave rotacionar, tá? Então, nessa questão aqui de número 3, você tem que a força que tem mais possibilidade de fazer a chave rotacionar vai ser a força F5, porque ela está mais distante em relação à porca. Então, se você quiser agora, no exato momento, soltar a porca, fazer esse experimento, tenta pegar uma chave. Você vai ver que quanto mais perto você aplicar a força da chave, mais difícil vai ser soltar a porca. E quanto mais distante você aplica a força, mais fácil vai ser soltar a porca. Quando digo que é mais fácil, significa que o momento produzido vai ser maior. A capacidade de rotação vai ser maior. Então, a questão de número 3, a alternativa correta é a letra E. Tá. Vamos agora para a questão de número 4 e última da nossa aula. A questão de número 4, ela diz o seguinte, é uma questão da Mackenzie. Uma barra homogênea de peso desprezível está sob a ação de 3 forças, F1, 20 newtons, F2, 40 newtons e F3, 60 newtons. A rotação produzida pela barra em torno do eixo X, então esse é o ponto fixo,
É, letra A, no sentido anti-horário, o momento resultante é 1,2 vezes 10 ao quadrado? Não sei, vamos ter que calcular. Então, o que eu vou fazer aqui agora com vocês? Eu vou, primeiramente, representar essa questão novamente. Então, no exercício de número 4, então, vou colocar aqui, ó, questão 4. Na questão de número 4, você tem uma barra. E aqui você tem o ponto X, que é onde eu quero calcular o momento em relação a ele. Você tem uma força F1 aplicando aqui nessa direção. O F1, ele vale, deixa eu ver, 20 newtons, certo? Este F1 tende a fazer a barra rotacionar nesse sentido aqui, ó, no sentido horário, que seria o sentido dos ponteiros do relógio. Quando isso acontece, o momento causado por ele é positivo. Como eu quero o momento resultante, aí eu vou ter que associar sinal para o sentido de rotação que ele está tendendo a causar. Depois você tem a força F2, que é aplicada aqui, ó. E sua intensidade de F2 é 40 newtons. E a tendência dessa força é fazer o lado esquerdo da barra, lado esquerdo em relação ao ponto X, descer, ou seja, rotacionar no sentido anti-horário. O momento de F2 é negativo, tá? E uma coisa que é importante, a distância de F1 até F2 vai ser 2 metros. E a distância de F2 até X é igual a 2 metros. Então, F2 está a 2 metros do ponto X, que é o que eu quero calcular o momento em relação a ele. E F1 está a 4 metros em relação ao ponto X, que é o que eu quero calcular o momento em relação a ele. Acabou? Não, falta a força F3. A força F3 está aqui para cima, igual o F1. Só que o F3, que vale 60 newtons, está à direita do ponto X. Então, ele tende a fazer esse lado esquerdo do ponto X rotacionar neste sentido aqui, ó. Este sentido aqui é o sentido dos ponteiros do relógio? Não, porque é o anti-horário. Então, esta força ajuda esta aqui na rotação. Elas se ajudam. E o F1 é a única que rotaciona no sentido contrário, tá bom? A distância de F3 até o ponto X vai ser também 2 metros. Vamos calcular o momento resultante? O que é o momento resultante? É a soma dos momentos causados pelas forças M1, M2, pela força F1, F2 e F3. Então, é o momento de F1 mais o momento de F2 mais o momento da força F3. Certo? Então, o momento resultante é o que eu quero, eu vou deixar aqui. O que é o momento da força F1? Como a força F1 tende a rotacionar no sentido horário, seu momento é positivo. E ele vai ser o F1 vezes o D. Pronto, está positivo aqui. Mais o momento F2. Qual que é o momento F2? É a força F2 vezes a distância. Só que o momento de F2 é negativo, que ele tende a causar uma rotação no sentido anti-horário. Então, menos F2 vezes D2. Mais o momento de F3, que seria o F3 vezes a distância, em relação ao ponto X. Tá? Então, eu estou calculando o momento em relação a X, que seria esse ponto aqui. No caso do F3, ele também causa uma rotação no sentido anti-horário. Então, o momento é negativo, menos F3 vezes D3. Lembrando que as distâncias é da força até o ponto X, que nós estamos calculando em relação a X. Então, vamos lá? Momento resultante é igual. O valor de F1 é 20 e a distância da linha de atuação da força até o ponto X vai dar 4 metros. Então, vai ficar a força 20 e a distância 4. Mais com menos é menos. Já vou colocar um sinal de menos aqui, um sinal negativo. Mais com menos é menos. O F2 vale 40. E o D2, que é a distância da linha de atuação da força até o ponto aqui, a distância é 2 metros. Mais com menos agora é menos. O valor de F3 é 60. E a distância D3, que é a distância da força até o ponto X, é 2 metros.
Aí você vai ter o seguinte, que momento resultante é igual a 20 vezes 4 é 80, menos 40 vezes 2 é 80, menos 60 vezes 2 é 120. O 80 menos 80 vai dar zero, então significa que o momento resultante vai dar menos 120 newton vezes metros. O sinal negativo indica que a rotação é no sentido anti-horário. Então, as forças que exercem o momento no sentido da anti-horário, o momento causado por elas é maior que o momento causado pela força positiva, pela força que causa o momento positivo aqui. Então, vence quem causa o maior momento, que é o momento negativo, que seria a rotação no sentido anti-horário. Como as respostas estão em notação científica, gente, o que é 120 newtons? É 1,2 vezes 10 ao quadrado, newton vezes metros. 100 é o mesmo que 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100 e 100 vezes 1,2 é 120. Então, a resposta correta vai ser a letra A. Por que a letra A? Porque ela diz que o momento é menos 120, que o momento é 1,2 vezes 10 ao quadrado, que é o 120, e a rotação no sentido anti-horário, como podemos ver aqui no sinal negativo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada lá. Ó, letra A. Então, a rotação será no sentido anti-horário, com o momento resultante 1,2 vezes 10 ao quadrado. Esse seria um exercício de vestibular que ele quer saber qual seria o momento resultante. Bom, com isso nós terminamos a última atividade? Sim. Então, esta aqui seria a resolução da atividade número 2 do quarto bimestre, em que você teria que calcular o momento de uma força ou o momento resultante. Quando você tem mais de uma força, tendendo a fazer o corpo a rotacionar. Muito obrigado pela sua atenção e te aguardo na nossa próxima aula, que vai ser a correção da atividade 3, a última do bimestre. Tá bom? Te aguardo lá.